Disciplina e adaptação, é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Nessa fase do ano, nessa etapa de início de ano letivo, a gente faz diagnóstico, a gente faz um acolhimento, uns combinados com a turma, a gente se apresenta as regras da escola e tudo mais. E às vezes a gente se desespera um pouco por causa do comportamento da turma também, né? Peguei uma turma super agitada e etc. Bom, primeiro, professora, respira fundo e vá segura para a escola de que sim, você precisa disciplinar seu aluno. Precisa disciplinar seu aluno. Regras são regras, sim. Ah, mas ela é imposta ou ela é um combinado? Não, regra é imposta mesmo. Nós adultos temos leis que nós devemos seguir, que até podem ser discutidas, pode ter proposta de mudança, mas enquanto elas são leis e nós temos que cumprir. Existem regras que não estão nos combinados, eles estão no regimento da escola. Antes da gente chegar lá já estava assim. Então, a gente tem que ter essa segurança de que sim, a gente vai disciplinar nosso aluno. E prestar muita atenção para fazer isso com respeito, para fazer isso sem humilhar a criança, sem adjetivar a criança, sem tirar da criança direitos que ela tem. Mas, nesse início de ano, no comecinho, a criança vai testar os limites que você mostrou. Então você diz, isso eu deixo até esse ponto. Se vocês agirem assim, eu vou agir desse jeito. Eu gosto de fazer dessa maneira, eu espero que vocês façam assim também. Mas as crianças vão testar. Isso é natural. Criancinha lá pequenininha, bebezinho, você diz para ela assim, não pega, não põe a mãozinha aí. Ela olha para você e vai devagarinho com a mão para ver sua reação, qual que vai ser. Desde pequenininha que a criança faz isso. E à medida que ela cresce, ela faz mais e mais e mais. Isso é natural e nós fazemos também em certa medida. O que é importante, então, para você não perder o controle da sua turma? É importante que você seja firme. Coloque regras razoáveis, regras que podem e devem ser cumpridas. Não inventa moda, não inventa regra que não dá para fazer, né? E exija que essas regras sejam cumpridas. Seja coerente com o que você diz, com respeito à criança. Então, se você vai dar um jogo, antes do jogo, faça um combinado para que as regras fiquem claras. Nós vamos jogar sentados num círculo, vai levantar o jogador que está participando naquele momento, cada um terá a sua vez na ordem que nós estamos sentados e a gente não pode humilhar quem perdeu o ponto ali naquele momento. Aí o aluno empolgou e levantou fora da vez dele. Você diz, senta. Aí o aluno se levantou de novo. Você diz, dá licença, vai fazer essa outra atividade. Desse jogo você não vai participar. Ludmila, mas você tirou o direito do aluno de participar da aula? Não, ele vai participar da aula fazendo outra atividade. Se você ficar 50 minutos, não, você não vai ficar 50 minutos dando só um jogo. Mas se você ficar ali meia hora para realizar aquele jogo, e nessa meia hora a criança levantar e você falar, senta, 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 e ela levantar de novo, ela vai entender que ela pode quebrar as regras e ela não vai obedecer mais. Então, seja firme. No próximo jogo, essa criança vai participar? Vai. E se ela quebrar a regra de novo? Aí a gente tira ela dali. Vou te dar uma notícia boa, uma notícia muito boa. Assim que eles entenderem que você não vai abrir mão da disciplina, que precisa cumprir as regras e tudo mais, eles param de testar, porque aí eles entendem como é que vai funcionar e fica pronto, tá? Então, esse teste, ele não dura o ano todo, não. Assim que a criança entende que você vai ser coerente com o que você está falando, ela para de te testar.
Então, às vezes, a gente chega numa turma e tem a impressão que eles são terríveis e fica até meio desesperada. Mas, assim que eles entendem que você não vai admitir determinados comportamentos e outros você vai, né? Eles param de testar você. E aí você vai ver que alguns casos vão permanecer. Então, assim, teve um aluno que mesmo depois de tudo, depois de todos os incentivos, as ferramentas que a Ludmilla ofereceu de autoavaliação, de autonomia, nada disso adiantou para ele. Não, isso aí nós vamos conversar com a coordenação, buscar a ajuda dos pais, avaliar a criança para ver se ela tem algum transtorno, alguma coisa, pedir uma avaliação, né? A gente que avalia, né? Para ver se ela tem algum transtorno, algum problema, se ela tá passando por alguma coisa em casa, né? Aí a gente vai resolver esses casos isolados. Mas, dentro de sala de aula, seja firme. Quando eles perceberem que você é coerente e dá limites, eles vão melhorar. Ser coerente é muito importante. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de fofoca. Aí a criança vem e fala assim, professora, fulaninha. Às vezes você fala, Ué, você não gosta de fofoca. Né? Então, a gente tem que falar aquilo que a gente pretende cumprir. Lá no livro do Pequeno Príncipe, né, um livro que todo mundo cita muito a conversa da raposa ali, torna responsável pelo que cativa, mas sabe uma parte que eu gosto muito, que eu acho muito significativa para nós? O Pequeno Príncipe vai em um planeta, né? No caminho dele ele passa por um planeta que tem um rei absolutista. Ele é rei, ele manda, manda em tudo. E ele diz pro Pequeno Príncipe que ele pode fazer o sol se pôr para ele, mas ele pode fazer o sol se pôr às 18 horas. Porque se ele der ordens que não são razoáveis, ele não será obedecido. Então ele sabe que para ser obedecido, as ordens têm que ser razoáveis. Então a gente tem que ter regras que sejam razoáveis. Outro ponto importante é explique a regra para a criança. Então, vamos voltar lá no exemplo do jogo. Eu dou jogo na minha sala com objetivo. Eu não dou jogo só por brincadeira. É para aprender alguma coisa. Se a gente não segue as regras, a criança meio que inviabiliza que as outras aprendam. Então, ela vai sair do jogo e assim que ela estiver disposta a participar com disciplina, obedecendo às regras, respeitando o espaço dos outros, ele vai poder jogar também. Né? Então, essa explicação, quando você tira o aluno, é importante. E nunca, 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 nunca humilhe a sua criança. Adjetive, xingue, dê nomes. Não faça isso. Porque isso não tem razão que justifique. E aí você vai perder sua razão, você vai ter problemas e vai causar problemas para sua criança também. Então é isso. Respira fundo, nesse momento eles estão te testando, se você for coerente com o que você diz, eles vão entender que não adianta e que vai ter que ter disciplina sim. Escola serve para dar asas e limites ao mesmo tempo, limites para umas coisas e asas para outras, ampliar os horizontes, mas com limites, porque para viver em sociedade a gente precisa deles. Eu espero que esse vídeo te ajude, te dê tranquilidade para seguir com a sua turma, que agitada ela é porque é de crianças, então não tem outro jeito. Um grande beijo e até a próxima!